Oi, gente! Bom, hoje eu vim com um vídeo totalmente diferenciado. Não era o foco inicialmente no canal, porém eu decidi que daqui pra frente eu vou falar sobre documentários. Sim, gente, Ana Luísa falando sobre documentários. E eu também vou falar sobre lendas, tanto daqui do Brasil quanto de fora. Então, se vocês já gostaram da ideia, já vão deixando logo o seu gostei, já vão se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito, e vão deixando sugestões de lendas e casos que vocês vão querer ver aqui no meu canal. Então é isso, chega de enrolação e bora pro vídeo. E o caso de hoje é o caso de Elizabeth Fritzl, nascida em 8 de abril de 1966, filha de Joseph e Rosemary Fritzl. Rose e Joseph tiveram 7 filhos, 2 meninos e 5 meninas, e todos eles moravam juntos em Amstetten, na Áustria. Todos os familiares e amigos diziam que Elizabeth era uma menina super doce e uma menina muito gentil, porém ela era uma menina muito tímida, uma menina muito retraída. Relatos aprovam de que desde 1971 Elizabeth já sofria abuso sexual de seu pai, o que contribuía para que ela fosse mais tímida ainda, uma pessoa muito fechada, muito retraída. Em 1983, Elizabeth fugiu com um colega de trabalho para Viena. Eles passaram 3 semanas fora e quando a polícia conseguiu encontrar eles, cada um foi para sua casa e depois disso, desse desaparecimento de Elizabeth, ninguém perguntou para ela por que ela desapareceu, o que aconteceu com ela, o que estava se passando na cabeça dela. Ninguém perguntou, falou assim, coisa de adolescente, abafaram o caso, ninguém se importou com o desaparecimento de Elizabeth. E então, no dia 28 de agosto de 1984, Joseph chama Elizabeth para o porão de sua casa, pedindo com que ela ajudasse ele a arrumar uma porta, que seu pai era engenheiro, então ele pediu para que ela ajudasse ele a arrumar uma porta que estava com um suposto problema. E então, assim que eles terminaram de parafusar a porta e de arrumar o que estava quebrado, Elizabeth estava subindo as escadas do porão quando seu pai desmaiou ela com um pano todo molhado de éter. E daí ele pegou a Elizabeth e levou ela até esse suposto cativeiro. Ninguém sabia da existência desse cativeiro porque foi o próprio Joseph que tinha construído ele. Para chegar até esse cativeiro precisava passar por 5 portas e a porta do cativeiro era uma porta de trás do armário e que tinha senha eletrônica, ou seja, uma porta muito reforçada para se caso alguém chegasse a achar, não iria conseguir passar por essa porta. Todos os porões tinham isolamento acústico, então a Elizabeth poderia se esgoelar lá no cativeiro que ninguém nunca ia escutar ela. E então, algumas horas depois do desaparecimento de Elizabeth, sua mãe ficou muito preocupada como que Elizabeth sumiu dentro de casa, ela não apareceu mais. Então, sua mãe ligou desesperada para a polícia para começar as buscas e os policiais foram até a casa de Elizabeth, fazendo perguntas para sua mãe e para seu pai. Rose estava muito desesperada, muito preocupada com sua filha, e Joseph estava de boa, dizendo que Elizabeth estava comentando com ele de que ela queria participar de uma seita, queria participar de um culto. Rose, escutando Joseph falando aquilo que Elizabeth queria participar de um culto, não estava acreditando porque Elizabeth era uma menina extremamente tímida e para ela poder participar de um culto, ela teria que se apresentar na frente de várias pessoas e teria que fazer várias amizades, o que não era o caso de Elizabeth. Então Rose não ligou muito para a história que o Joseph estava falando e foram todos procurar por Elizabeth. Joseph abusava de Elizabeth todos os dias e desde então Joseph ia todos os dias para esse cativeiro abusar sexualmente de Elizabeth. Tinha dias que ele chegava a passar a noite com Elizabeth e ninguém desconfiou disso porque, como ele era engenheiro, o único meio de trabalho dele era pelo porão de sua casa. Então, como Joseph era muito respeitado em sua casa, se ele falasse que não queria ninguém entrando no porão, ninguém entrava no porão. Então isso facilitou muito com que Joseph fosse para o porão todos os dias abusar sexualmente de sua própria filha. Dias se passaram e as buscas por Elizabeth estavam só aumentando, então seu pai fez com que Elizabeth escrevesse uma carta dizendo que estava participando de um culto, que era para todo mundo parar de procurar por ela, que ela estava bem e que se ela soubesse que estava alguém indo atrás dela, ela iria sair do país. Então Joseph pegou essa carta, botou na porta da sua casa como se nada tivesse acontecido, e quando sua mãe leu aquela carta, ela ficou muito abalada, mas desde então pararam as buscas por Elizabeth porque ela pediu, Ela falou que se continuasse procurando ela, ela iria sair do país e não era o que a mãe dela queria, então pararam as buscas por ela. Porém, a mãe de Elizabeth sempre acreditou de que um dia Elizabeth iria voltar. Mal sabia ela que Elizabeth estava no porão de sua casa. Nos primeiros 9 meses do desaparecimento de Elizabeth, nos primeiros 9 meses que ela estava dentro desse cativeiro, o pai dela abusava sexualmente dela enquanto ela estava acorrentada.
Depois que passaram esses 9 meses, seu pai tirou ela das correntes porque ele falou que não estava dando pra fazer tudo que ele queria fazer com ela acorrentada. Tipo, uma coisa muito escrota, né? Mas tudo bem. Elizabeth passou 25 anos dentro desse cativeiro e ela acabou tendo 7 filhos. E um deles morreu após nascer porque ele já nasceu com problema de respiração. Então, Elizabeth implorou para Joseph levar o neném para o hospital, mas Joseph se recusou a levar, então o neném morreu. Anos se passaram e Elizabeth continuou naquele cativeiro com 7 filhos. Então, como era um cativeiro muito pequeno, estava ficando muito apertado. Então, Joseph resolveu pegar 3 crianças e colocar na porta da sua casa, dizendo que Elizabeth estava mandando aqueles meninos porque ela não estava tendo condições de criar eles e que ela estava pedindo para a mãe dela criar aquelas crianças. Os filhos que Joseph pegou para Rose cuidar eram Alexander, de 12 anos, Mônica, de 14 anos e Lisa, de 16 anos. Esses 3 foram criados pela avó como se nada tivesse acontecido, e então Elizabeth ficou com 3 filhos dentro do cativeiro. Como Kerstin era a filha mais velha, desde que nasceu ela nunca tomou um sol, nunca foi tratada assim normalmente como uma criança deve ser, não teve as vitaminas que todo o corpo deve ter, e só se alimentava com o que Joseph trazia para elas. Então Kerstin foi adoecendo ao longo do tempo e cada dia que se passava ela ficava pior. E então chegou um dia que ela estava muito, mas muito ruim mesmo, muito doente, e Elizabeth implorou para Joseph levar Kerstin até um hospital, implorou para ele levar ela, porque se ele não levasse ela iria morrer, porque ela estava numa situação precária. Então Joseph levou Kerstin até o hospital, mas assim que Joseph chegou no hospital, ele largou a menina lá e foi embora como se nada tivesse acontecido. E assim que os enfermeiros viram aquela menina desnutrida, pálida, sem pai, sem mãe, sem documento, sem nada, acharam muito esquisito aquilo. Então passou, né, na televisão, e dentro desse cativeiro eles tinham uma televisãozinha. Elizabeth estava vendo tudo que estava passando nessa televisão sobre sua filha. Então Elizabeth implorou para Joseph levar ela para o hospital também, para que eles pudessem fazer o que devia ser feito, né, com Kerstin, porque ela estava muito doente. Então Elizabeth implorou para Joseph levar ela para o hospital, que ela prometeu que não ia contar nada para ninguém, não ia falar nada sobre o cativeiro, que ela só queria que sua filha ficasse bem. Então Joseph, atendendo o pedido de Elizabeth, levou ela até o hospital. E assim que os policiais viram a Elizabeth lá, reconheceram ela na hora e levaram ela para uma sala fechada, perguntando o que tinha acontecido, né? O que estava acontecendo, porque aquela menina estava sem documento, sem nada. Então Elizabeth, com muito medo, porque ela prometeu que não iria contar nada para ninguém, falou que ia contar com uma condição, em que eles fizessem que ela nunca mais visse seu pai e nunca mais voltasse para aquela casa. Então os policiais atenderam ao seu pedido e Elizabeth deu 11 horas de depoimento, falando sobre tudo que ela sofreu naquele cativeiro, como que ela foi parar naquele cativeiro e sobre todos os filhos que ela teve naquele cativeiro. Depois de 11 horas de depoimento de Elizabeth, Joseph foi preso por incesto, estupro, cárcere privado e homicídio. Mas ele se entregou e se redimiu à polícia e realmente falou que ele estuprou a Elizabeth e que ele manteve ela em cativeiro por 25 anos. Porém, Joseph alegou de que ele não tinha matado aquele bebê, que realmente o bebê tinha nascido com problema. Ele disse que fez aquilo por segurança, que ele tinha muito medo de alguém fazer algum mal para Elizabeth, o que ele mesmo fez para ela, né? Mas tudo bem. Então ele se entregou para a polícia e foi preso dia 9 de março de 2009. Então medidas foram tomadas e cuidaram dos filhos de Elizabeth e da Elizabeth, que estava totalmente desnutrida e totalmente pálida após ficar 25 anos dentro de um cativeiro, né, gente? Não é brincadeira. E então, depois disso tudo, Elizabeth mudou seu nome e mudou o nome dos seus filhos para que ninguém ficasse perguntando, para que ninguém ficasse remoendo aquela história que abalou muito o psicológico dela e dos filhos dela, né? E então, depois disso, Elizabeth sumiu, ninguém mais sabe o nome deles, nem dos filhos. Bom, gente, esse foi o caso, um caso muito pesado e inacreditável, porém isso é real, aconteceu mesmo. E tipo, eu tenho muita dó de Elizabeth e dos filhos dela por ter ficado nesse cativeiro, né? E por que que o pai dela fez isso? Ele sabia que a todo momento ele não estava protegendo ela, e sim abusando dela cada dia mais e fazendo com que aquilo destruísse mais ainda o psicológico da menina. E mesmo assim ele fez isso, dizendo que estava protegendo a menina, gente.
vontade de socar a cara desse homem. Se você ainda não clicou no gostei, já vai clicando no gostei, que eu vou entender que vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui no meu canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve se você já é um inscrito. Muito obrigada. O Instagram vai estar passando aqui na tela. Se vocês quiserem conteúdo extra que eu trago aqui para o canal, vão no meu direct lá e me chama que eu vou responder todos vocês. E é isso, um beijo e tchau.